Olá, boa noite. Milhares de jovens participam do Congresso da Juventude em Uberlândia. O UFO promove Fórum, que é referência nacional em inovações tecnológicas para o esporte paralímpico. Hoje vamos falar sobre o papel da Universidade Federal de Uberlândia em toda a dinâmica social e econômica da cidade. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. A Prefeitura de Uberlândia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, realizou hoje, pela manhã, a 9ª edição do Congresso da Juventude, que reuniu jovens de 14 a 24 anos de idade no ginásio Sabiazinho. Há 4 anos não acontecia esse projeto na cidade. Veja. Cerca de 6.000 jovens, em sua maioria estudantes de escolas públicas estaduais e municipais da cidade, assistiram a palestras e discussões com o tema central O Futuro é Você. O objetivo do evento é integrar e ampliar o conhecimento dos jovens por meio de discussões e debates inerentes ao seu cotidiano, possibilitando uma visão mais clara da realidade. O publicitário Bruno Figueiredo foi um dos 7 palestrantes do evento, que durou toda a manhã. Ele destacou a importância da qualificação dos jovens para a produção de conteúdos relevantes com o uso da internet. Eles não pensam ainda que essa tecnologia pode ser usada, primeiro, para estudar, para que eles aprendam, novas tecnologias, novos saberes, e eles podem também se tornar produtores de conteúdo. Por que não produzir conteúdo a partir do seu celular? Então, a gente tem tantos casos de youtubers, pessoas que começaram a usar a internet e hoje se tornaram referências nas suas áreas e são pessoas com pouca idade. Essa transformação ela acontece primeiro dentro de cada um desses adolescentes. Quando ele muda o mundo dele, ele muda o mundo todo. Pedro está no 2º ano do ensino médio. Para ele, encontros como este deveriam acontecer mais vezes na cidade. É muito importante, porque acaba integrando as escolas, deixando o adolescente um pouco mais enriquecido de saber as coisas. Sofia, estudante do 9º ano do ensino fundamental, com 14 anos, já entende muito bem a importância destes temas da atualidade para a sua vida. É muito importante a gente estar nesse evento que mostrou para a gente várias formas da gente liberar os nossos momentos, tipo informática, tecnologia, a gente pode expressar o que a gente está sentindo e eu achei muito interessante. E o evento esportivo vai movimentar a cidade na próxima segunda-feira. É o Fórum Nacional Sintesp.br e a Mostra de Inovações em Tecnologias Assistivas para Esporte e Saúde. Essa é uma iniciativa do Centro de Inovações Tecnológicas em Esportes Paralímpicos da Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro e a FUTEL. Fique por dentro. Então, o evento, na verdade, ele tem vários objetivos, digamos assim, o primeiro deles é a assinatura de um acordo de cooperação técnica e científica com o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e que, junto com o Comitê Paralímpico Brasileiro, com a FUTEL, e o Sintesp, onde esse acordo ele será um primeiro passo para você estabelecer parcerias futuras com, digamos assim, as estruturas governamentais para melhorar o desenvolvimento dos projetos. E a outra proposta, além das homenagens aos atletas paralímpicos, às pessoas com deficiência, e os militantes nessa área, nós vamos aproveitar o fórum para mostrar um pouco do que o Sintesp faz. Através de uma amostra, lá naquele espaço nós vamos apresentar 35 protótipos inovadores entre o Sintesp e seus parceiros, da Unicamp, da UFTM, o Núcleo de Tecnologia Assistiva, aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Então nós vamos mostrar um pouco essa proposta. A importância de um evento desse é a conscientização. E também em homenagem à luta das pessoas com deficiência e o Dia Nacional do Paratleta Brasileiro.
As inscrições vão até o dia 29 de setembro e se encerrarão com um número limite de inscrições. Por isso que eu peço para que todos estejam fazendo suas inscrições ainda, porque é limitado. Elas podem estar fazendo suas inscrições até o dia 29 de setembro. E o Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais, CEPES, da UFO, promoveu na última terça-feira mais uma edição do Painel de Informações Municipais. Neste ano, o foco foi os impactos da universidade em diversas áreas. Confira na reportagem especial de Fernando Cunha, com imagens de Lucas Guerreiro. O painel de informações municipais teve sua primeira edição em 2003 e sempre apresentou dados em detalhes do município de Uberlândia e da região. E esse ano específico a gente teve a ideia de divulgar as informações sobre a UFO, né? Então nós vamos tratar tanto do impacto dos trabalhadores da UFO no município de Uberlândia, desse setor no município de Uberlândia. Vamos focar também na questão da pesquisa e no orçamento e também na estrutural diferença que nós podemos avaliar entre a instituição pública, que é a UFO, e as demais instituições, né? Neste ano, o painel reúne um conjunto de informações sobre a Universidade Federal de Uberlândia, com o tema UFO em Destaque. Então, a formação de um aluno ou a realização de uma pesquisa não tem como impacto único naquele indivíduo, mas ela tem como impacto a sociedade como um todo. Então, todos os investimentos que são realizados na UFO, ele tem como impacto a universidade, o município como um todo. O economista e pesquisador do CEPES faz questão de ressaltar a importância dessas pesquisas para o desenvolvimento do município. Não há dúvida de que a pesquisa é um ponto central para o desenvolvimento da economia e de uma sociedade. Isso não há dúvida, é um consenso. Então, qualquer corte que venha a reduzir as possibilidades de pesquisa é não só uma perda para a universidade e para aqueles que participam, mas como para a sociedade como um todo. O trabalho conta com eixos temáticos escritos por diferentes pesquisadores do Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais da UFO, o CEPES. Então, por exemplo, quando nós estamos focando o impacto da universidade no que se refere a emprego, a salários, nós trabalhamos com a base de dados RAIS, que é do Ministério da Economia, uma base de dados secundárias que permite que a gente faça análise nesse sentido. Também utilizamos o Centro de Educação Superior, então, para dar essa visão geral, né, do que é a graduação no município de Uberlândia. Trabalhamos também com a base de dados do CNPq para mostrar a amplitude da pesquisa, dos grupos de pesquisa que a universidade tem. E, por fim, trabalhamos a base de dados sobre o IPC, que nós calculamos, né, o Índice de Preço ao Consumidor em Uberlândia. O primeiro traz um mapeamento e um panorama do ensino superior de graduação presencial em Uberlândia a partir dos dados do Censo da Educação Superior de 2017. Com isso, destacou-se as diferenças entre as instituições de ensino superior privadas e as públicas em Uberlândia, com foco na Universidade Federal de Uberlândia. O segundo capítulo, intitulado Educação, o fim que também é o próprio caminho, buscou evidenciar que a educação, além de constituir finalidade em um projeto de desenvolvimento, também é, em termos econômico-financeiros, um espaço importante de geração de emprego e renda para a comunidade. O terceiro capítulo fala sobre a expansão das instituições brasileiras de educação superior e a evolução das pesquisas da UFO em relação às outras universidades de Minas Gerais. Também aborda o desenvolvimento científico e tecnológico como consequência dos investimentos em pesquisas na universidade. O quarto e último eixo temático trata-se do Índice de Preços ao Consumidor. Desde 1979, o IPC oferece mensalmente dados inflacionários da cidade, mostrando um panorama geral da economia de Uberlândia. Os dados do IPC, de maneira geral, apontam períodos de inflação e estabilidade financeira na cidade, contribuindo com os diferentes setores da economia. O índice de preço ao consumidor é calculado pelo CEPES há 40 anos, então é uma pesquisa muito importante que nós temos mantido, né? Ela é uma pesquisa cara, nós podemos dizer assim, né? E ela conta com recursos da universidade para ser realizada e ela tem uma contribuição grande no município de Uberlândia para diversos setores.
E aqui no estúdio hoje recebemos o Luiz Bertolucci, que é coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, o CEPS, da UFO. Boa noite. Boa noite. Luiz. Tudo bom? Tudo bom. E também a Soraya Cardoso, que é professora do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFO. Boa noite, Soraya. Boa noite, Patrícia. Vou começar primeiro com o Luiz. Do CEPS, vocês anualmente fazem esse painel de informações municipais. Luiz, de que forma que esse estudo contribui para a gestão universitária e também para levar informações importantes ao município? Esse painel de 2019, ele representa a 9ª edição do painel. Anualmente nós soltamos essa publicação com dados do município de Uberlândia, dados econômicos, demográficos, orçamentários, financeiros, uma discussão do município. Esse ano nós resolvemos colocar a UFO em destaque, porque a UFO tem um impacto relevante na região, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Sul de Goiás. E o painel, ele é um conjunto de dados organizados, sistematizados, que ajudam os gestores públicos, privados, empresários, educadores, famílias, a olhar, por exemplo, para um conjunto de dados explicado, bem tabulado, de fácil acesso, e compreender melhor o objeto de estudo, nesse caso a UFO, né? Sim. Então esse painel vai destacar a importância da UFO no oferecimento de ensino de graduação com qualidade, né? Um ensino que retém o aluno mais tempo aqui para que ele tenha acesso a um conhecimento mais complexo, um conhecimento de alto nível. Até o painel mostra que os cursos da UFO são aqueles cursos que de todas as instituições de ensino superior em Uberlândia e na região, eles apresentam os maiores índices geral de curso, são muito bem avaliados, a maior média dos conceitos preliminares de curso, que são outras avaliações, né? E conhecer também o rol de cursos que a UFO oferece, inclusive cursos que não são encontrados nas instituições privadas de ensino aqui na região, e que são cursos de fundamental importância para a formação, por exemplo, ciências físicas, matemática, estatística, produção e processamento de dados, que não são atendidos pelas universidades particulares. E só nesse primeiro capítulo, como foi destacado, nesse primeiro capítulo ele chama muita atenção para a qualidade do ensino na UFO a partir dos seus professores, dos seus pesquisadores. A UFO, ela tem mais de 80% dos seus docentes doutores e profundamente envolvidos em pesquisas de alto nível, pesquisas que trazem tecnologia, inovação, e o painel mostrou isso, que a qualidade do corpo docente, a qualidade do corpo técnico, né, no ensino de graduação e nas pesquisas, colocou a UFO na última década como a 2ª maior universidade de Minas Gerais, né? Ela só não encostou ainda na UFMG e executando pesquisas de ponta, saúde humana, biotecnologia, nanotecnologia. E esse destaque também, então, nas pesquisas científicas refletem no desenvolvimento econômico de Uberlândia. Professora Soraya, gostaria que você falasse sobre isso. De que forma que impacta diretamente? Sim, as pesquisas, né, elas vão impactar não só em Uberlândia, mas nacionalmente. O painel, inclusive, ele conseguiu mostrar, né, que a UFO, mesmo sendo uma universidade do interior, né, ela tem aí uma relevância muito grande no cenário nacional. E em termos da relação entre a pesquisa e a sociedade, isso varia muito por área, né? Por exemplo, no próprio caso aqui do CEPS, né? Todas as pesquisas que eles fazem, ela pode subsidiar a política pública, municipal, regional, estadual, as pesquisas de ponta que o Luiz ressaltou, né? Muitas podem ter assim, descobertas para áreas médicas, biológicas, etc., agronomia. Então, você tem um impacto muito grande na sociedade nos vários aspectos, né? Do ponto de vista da pesquisa em si. Tá? Por outro lado, a gente tem que destacar também o impacto econômico, né? Porque a UFO ela tem um orçamento significativo, uma massa são recursos que são injetados na economia de Uberlândia, e isso também foi ressaltado bastante no painel. Excelente. Olha só, no painel de informações municipais do CEPS UFO, um tema específico chama a atenção, que é a participação do setor de ensino na geração de emprego e renda. É isso que a gente estava falando agora. Veja na reportagem.
O setor de serviços responde, em média, por 47% do emprego formal em Uberlândia. A segunda atividade que teve maior participação no total de vínculos empregatícios do município foi o comércio, com um percentual ainda bem distante do mencionado, 23%. E a terceira foi a indústria de transformação, 11%. Uma das atividades mais relevantes para a geração de emprego e renda no setor de serviços, não só em Uberlândia, mas em diversos municípios do país, é o segmento do ensino. No período de 2011 a 2017, o setor de serviços respondeu, em média, por 47% dos empregos formais em Uberlândia. No mesmo período, o subsetor de ensino concentrou cerca de 11,7% dos vínculos empregatícios do setor. Excluindo-se as capitais, em 2017, a quantidade de pessoas empregadas na área de educação em Uberlândia foi a 9ª maior do país. Eram basicamente 12 mil pessoas que estavam empregadas na área da educação aqui em Uberlândia. Essas 12 mil pessoas representam, portanto, mais do que nós tínhamos num setor que é o agropecuário e mais da metade de todas as pessoas empregadas na indústria de transformação em Uberlândia, ou seja, é um subsetor, né, econômico de importância extrema para o município de Uberlândia em termos de geração de emprego e renda. Tiago é professor de Educação Física na Escola de Educação Básica da UFO, a ESEBA. Toda a sua formação, desde a graduação em Educação Física, passando pelo bacharelado em Direito e mestrado em Educação, se deu na Universidade Federal de Uberlândia. Sem a educação pública e de qualidade, eu não teria atingido uma formação hoje que eu avalio que é capaz de contribuir fundamentalmente na formação de profissionais. A instituição que eu trabalho hoje na universidade, ela forma professores. E a unidade de ensino que eu atuo contribui na formação de professores, através de estágios, orientação de estudantes da graduação e das licenciaturas e formação de futuros profissionais que atuarão no mercado de trabalho na perspectiva do ensino. Quando se fala em emprego no setor de ensino, de um modo geral, o primeiro tipo de ocupação que vem à mente é a do professor. Mas há uma diversidade de postos de trabalho criados por esta atividade. Como é o caso de assistentes administrativos, auxiliares de escritório, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, faxineiros, vigilantes, analistas de sistemas, técnicos químicos, só para citar algumas das ocupações que têm uma participação mais relevante na geração de emprego na educação superior uberlandense. Voltando ao caso do Tiago, que hoje retribui formando novos profissionais da educação, ele ressalta a importância do ensino superior público não só para abastecer o mercado de trabalho. A universidade pública é a base da formação profissional de um país e de uma nação que preza a educação como investimento, não como gasto. Então, falando ainda sobre esses impactos que a UFO gera na sociedade, o ensino superior, podemos dizer, Luiz, que é sim, né, algo que impacta bastante também na geração de emprego e renda. Então, a UFO estar presente em Uberlândia influencia nos trabalhadores e no nível de mercado de trabalho que se forma aqui? Fundamental a importância, porque a UFO tem um impacto direto, porque hoje a UFO representa aí no setor da educação superior, ela tem em torno de 7 mil funcionários. Desses 7 mil nós temos 5.200 servidores estatutários, entre professores e técnicos. Então, nós temos um contingente de que a UFO, na sua dinâmica de ensino, de pesquisa, garante aí de 10 mil pessoas com uma influência para muito mais dessas famílias. Né? Afora esse nicho do mercado de trabalho formal, nós estamos falando aqui em mercado de trabalho formal, nesse momento que nós estamos vivendo de muito desemprego, de informalização do trabalho, né? Nós estamos contando aqui com um conjunto, um contingente de trabalhadores formalizados, né? E mais, que tem oportunidade de se qualificar e, além disso, a UFO qualifica e forma, né, trabalhadores, gestores de alto nível para atuar no mercado de trabalho com mais qualidade, com mais inserção. Excelente. E, Soraya, sobre essa questão agora
do momento atual que estamos vivendo, né, no nosso país, com cortes severos do Ministério da Educação para as universidades públicas brasileiras. Como que você vê, então, nesse momento, né, como que essa realidade vai afetar a longo prazo, sim, o trabalho justamente dos pesquisadores e também o trabalho desenvolvido pelo CEPES? Sim, nós já estamos vivendo, né, uma situação de corte de recursos de iniciação científica, por exemplo, que dificulta atrair os estudantes para desenvolvimento de projetos junto com os pesquisadores e com os professores. As bolsas de mestrado e doutorado, né, também assim, uma incerteza grande, o que também começa a mudar a situação daquelas pessoas que se deslocam para Uberlândia ou que pensam em se deslocar para Uberlândia, né, para fazer um mestrado, um doutorado. Então, esses cortes, né, ressaltando aí das bolsas, se eles continuarem, eles vão impactar numa redução, inclusive, de estudantes de graduação e pós-graduação envolvidos com pesquisa, isso afetando também os projetos de pesquisa de professores e de pesquisadores. E a longo prazo isso, então, afeta a economia, afeta a economia, e aí eu pego um gancho com o que o Luiz estava falando. Nós também já estamos tendo cortes de profissionais, né, dos terceirizados, e isso acaba também impactando na vida das pessoas, na renda, né, que gerada na cidade, no município de Uberlândia, né? Então, a gente vai ter assim, um impacto tanto do ponto de vista da realização de pesquisas, da produção científica, o impacto também econômico no município de Uberlândia e região, dado que Uberlândia, né, tem influência numa região maior. Importantíssimo ressaltar essa situação. Bom, agora vamos saber como fica o tempo em Uberlândia e região nesta sexta-feira. Continua a chuva? Em Uberlândia deve chover pela manhã. Os termômetros apontam mínima de 17 e máxima de 28 graus. Sexta-feira, em Patos de Minas, também deve ser de bastante chuva. As temperaturas variam entre 17 e 28 graus. Em Monte Carmelo também há previsão de chuva. A mínima fica na casa dos 19 graus e a máxima 30. Em Ituiutaba, a mínima fica em 16 graus e a máxima 32. E deve chover de manhã. Na cidade de Araguari, o tempo deve fechar, mínima de 18 e máxima de 28 graus. No quadro Ciência UFO, hoje você vai conhecer algumas pesquisas realizadas pelo laboratório do Instituto de Biotecnologia do campus Umuarama, em Uberlândia. É o LabTox. Duas pesquisadoras que têm algo em comum: encontrar a resposta de estudo científico que vai beneficiar a população. Este é o laboratório do Instituto de Biotecnologia do campus Umuarama da UFO, o LabTox. O foco principal tem sido desenvolver estudos sobre peçonhas e outras toxinas de origem animal. É o que explica a professora do Instituto e coordenadora do laboratório. O nosso laboratório, ele se chama Laboratório de Bioquímica e Toxinas Animais, né? Um laboratório que já existe aqui na universidade há mais de 15 anos e que é especializado na busca de novos compostos presentes em peçonhas animais, né? Ou venenos animais, né? Então, a busca dessas toxinas, a gente avalia o potencial terapêutico. Então, atualmente, a gente avalia o potencial antitumoral, antiparasitário, né? E tentar buscar moléculas-alvo, né, dessas toxinas, para entender melhor o mecanismo do câncer, do sistema parasitário também, né, e vislumbrando aí, quem sabe, no futuro, um bom tratamento. O Laboratório de Bioquímica e Toxinas Animais é focado no isolamento de moléculas bioativas que estão presentes no veneno das serpentes. E as duas pesquisadoras, com estudos diferentes, buscam respostas que podem dar esperança para a humanidade. A Isabela estuda novos métodos de tratamento e diagnóstico para a leishmaniose, uma doença infecciosa causada por parasitas. Além disso, a pós-doutora também estuda sobre a toxoplasmose, uma doença também infecciosa que é encontrada nas fezes de gatos e outros felinos. Nós investigamos uma enzima, né, uma proteína que o parasito produz, tanto a leishmania quanto o Toxoplasma gondii,
necessária para que ele consiga entrar dentro da célula hospedeira. Então, lá dentro da célula, ele vai se multiplicar, proliferar e causar todos os efeitos que a doença causa, né? Então, a nossa ideia, o que a gente chama aqui na pesquisa, a nossa hipótese foi, se a gente produzir um inibidor, ou seja, uma molécula que consegue se ligar e inibir essa enzima, impedindo que esse parasite entre, provavelmente a gente teria um novo alvo, né, para um melhor tratamento dessas doenças. Fernanda também é pesquisadora. O estudo dela tem relação com o tratamento contra o câncer. Ela utiliza as toxinas liberadas por serpentes. Para se ter uma ideia, na pesquisa da Fernanda foi possível identificar uma inibição da metástase do câncer. Aí, ao longo do meu doutorado, a gente foi pesquisando e entendendo um pouco melhor desse câncer metastático, dessa invasividade que ele tem no organismo, e nós descobrimos uma forma de frear isso. As duas pesquisadoras, então, desenvolveram esses estudos que também deram origem a patentes. Como nós trabalhamos com ferramentas, né, que as toxinas nos fornecem ferramentas para entender todo esse processo, nós fizemos uma patente na qual nós descobrimos peptídeos. Então, peptídeos bioativos que estariam ali atuando especificamente para o câncer de mama. Como todo e qualquer pesquisador, o sonho é chegar à conclusão de uma pesquisa ou, ao menos, dar um grande passo na ciência. O que não é diferente entre Isabela e Fernanda. A gente tem uma responsabilidade social grande, então eu espero que o conhecimento que eu gerei aqui dentro da universidade, ele realmente possa servir para melhorar o diagnóstico de doenças que a gente considera que chama doenças negligenciadas, então falta iniciativa dos poderes públicos e também da indústria farmacêutica de melhorar a condição de vida de pessoas que podem ser acometidas com essas doenças. Eu acho que essa pesquisa, se esses peptídeos que a gente descobriu, ele for para frente, a gente conseguir provar a especificidade dele no câncer, é dele virar um fármaco. Esse bem para a humanidade, né? Então, acho que o sonho de maior pesquisador é ter a sua molécula virando um fármaco no mercado mesmo. Parabéns, então, às pesquisadoras aqui da UFO. Agora é hora de prestar atenção nas dicas de concurso público oferecidos na Universidade Federal de Uberlândia no quadro Editais UFO. Você sonha em ser aprovado em concurso público? Então confira essas oportunidades. A Universidade Federal de Uberlândia divulgou o edital de concurso público para a contratação de professor visitante para o Instituto de Ciências Biomédicas da UFO. As inscrições vão até o dia 24 de janeiro. Para mais informações é só acessar o site ingresso.ufo.br. E a Faculdade de Direito da UFO abriu processo seletivo para ingresso no seu programa de pós-graduação. Para quem tiver interesse, as inscrições vão até o dia 2 de outubro. E tem também processo seletivo para professores substitutos na Faculdade de Medicina da UFO. Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de outubro. Outras informações você encontra no ingresso.ufo.br. Por hoje é só, mês que vem tem mais dicas de concursos públicos para você. Bons estudos e até mais! O Jornal da UFO hoje falou sobre os impactos socioeconômicos da Universidade Federal de Uberlândia aqui na cidade. Eu recebi o Luiz Bertolucci, que é o coordenador do CEPES, né, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, e também a professora Soraya Cardoso, que é do Instituto de Economia e Relações Internacionais. Muito obrigada pela participação dos dois hoje, com informações muito valiosas. Então, Luiz, para quem quiser ter acesso a todo esse painel, todo esse conteúdo que foi gerado, basta acessar o site? Acesse o site da universidade, procure lá o espaço do Instituto de Economia e Relações Internacionais, o CEPES. Você vai ter acesso a todas as edições dos painéis e o 2019 já está à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato conosco do CEPES, né? Que nós também poderemos esclarecer ou fornecer o painel por outros meios, mas ele já está acessível. Muito obrigada, então, pela participação de vocês. Obrigada a você. O Jornal da UFO desta quinta-feira fica por aqui. Logo mais, às 9h15 da noite, você confere as notícias nacionais no Jornal da Cultura, segunda edição. Muito obrigada pela audiência e é claro que eu te espero amanhã. Tchau.